No ano passado, os impostos no Brasil atingiram 33,5% do produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país no período. Foi o maior percentual em 9 anos. No segundo semestre, a Receita Federal vai divulgar a carga tributária oficial de 2018. Um estudo divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou para baixo a previsão de crescimento do PIB brasileiro para esse ano e previu um resultado ainda pior se a reforma da Previdência não for aprovada. Depois de uma das piores recessões da história, a economia brasileira está custando a decolar. Apesar da inflação estável, da taxa de juros mais baixa, ainda existem muitos obstáculos no caminho para o crescimento. O desemprego é um deles. E ainda tem as incertezas que atrapalham as decisões de investir no país. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, diminuiu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, a soma de bens e serviços produzidos no país, de 2,7% para 2% para esse ano. Isso se a reforma da Previdência for aprovada. Esse crescimento de 2% fica inviável sem a aprovação de uma reforma da Previdência, porque a gente está esperando uma retomada no segundo semestre que viria impulsionada pela reforma. No ano passado, 57% das despesas do governo foram só com pagamento de previdência e benefícios. A reforma da Previdência ela é fundamental, porque a gente observa hoje um comprometimento muito grande do governo com as chamadas despesas obrigatórias, aquele que ele tem que, de fato, honrar. Então, sobra muito pouco para investimento, para gastos essenciais com saúde, educação. O estudo do IPEA mostra que o chamado espaço fiscal, o que o governo pode gastar, além das despesas obrigatórias, respeitando o teto dos gastos, vai diminuir ano a ano se o sistema de previdência não mudar. A reforma, que está no Congresso, garantiria 160 bilhões a mais em 4 anos. Para os economistas, com a reforma da Previdência, o governo vai ter mais dinheiro para gastar com saúde, educação e com obras de infraestrutura, por exemplo. Eles também dizem que a aprovação da reforma tem ainda um outro efeito. É um sinal de que o governo está buscando o equilíbrio das contas públicas. A reforma da Previdência ela sinalizaria para os investidores que o Brasil é um país confiável, no qual ele pode colocar seus recursos, que ele pode colocar seu dinheiro e pode apostar em projetos de longo prazo. Afinal de contas, novos projetos de longo prazo que vão gerar mais empregos, que vão gerar mais renda. Sem a reforma, na visão dos economistas, o risco pode ser maior do que não decolar. Pode gerar uma piora muito grande nessa projeção para o ano de 2019 e para os próximos anos até mesmo de uma nova recessão que pode vir a acontecer se esse desequilíbrio não for corrigido. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara indicou hoje o relator da reforma da Previdência. Ele é do partido do presidente Bolsonaro. Os 54 deputados do PSL se comprometeram em votar a favor da reforma da Previdência. Qualquer modificação que seja feita, eu acredito que será feita aí por outros partidos. Para o PSL, o texto que foi encaminhado pela equipe econômica é um texto que está muito bem feito, mas a gente sabe que há aqui um movimento dentro da Câmara para que se retire alguns pontos da reforma da nova Previdência. Não há problema nenhum nisso. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai conversar com deputados para defender a reforma. Ela é importante não é para mim, no meu governo, é para o Brasil. Eu gostaria de atender mais políticos no Planalto, mas o dia só tem 24 horas, eu tenho que 5, 6 horas dormir, tá? Por isso que eu não atendo mais gente. O ministro da Economia aproveitou o almoço para conversar. Foi na casa do presidente da Câmara e se reuniu com deputados aliados. Depois de faltar à Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira, o ministro disse que vai à audiência na próxima quarta. Eu vou mais tranquilo, certamente, mas eu acredito que sim, a reforma vai deslanchar. Eu acredito muito que os principais poderes sabem que, apesar dessa coisa que dá muita notícia, dá barulho, esses ruídos, sabem a importância do desempenho de cada um do seu papel institucional. A proposta de reforma da Previdência chegou à Câmara no dia 20 de fevereiro. Hoje, mais de um mês depois, foi anunciado o relator na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado de primeiro mandato, delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais.
Ele tem 43 anos. Como delegado da Polícia Federal, atuou na operação que desarticulou uma quadrilha que fraudava o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Também atuou no caso da máfia das próteses, um esquema criminoso de venda de material de baixa qualidade. O anúncio foi feito depois de uma reunião na comissão, com líderes do PSL, o secretário de Previdência e o ministro-chefe da Casa Civil. Foi um consenso muito importante porque a gente entende que nós, como PSL, representamos também o presidente da República aqui na casa e nós temos a responsabilidade primeira com essa reforma. Tem preparo jurídico, tem preparo do exercício da sua atividade profissional, quer como analista do STJ, quer como delegado de Polícia Federal, de primeiro mandato, mas com uma bagagem capaz de responder ao Brasil. Como relator, o deputado Marcelo Freitas vai fazer um parecer analisando a admissibilidade da proposta, se ela é ou não constitucional. Há um mês, ele disse numa rede social que o projeto é necessário, mas precisa de alguns aperfeiçoamentos. Se o texto for aprovado, segue para uma comissão especial, que vai analisar o mérito, o conteúdo da reforma. O presidente Jair Bolsonaro comparou a troca de declarações ásperas entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a uma chuva de verão. E disse que os desentendimentos entre os dois são página virada. Foi mais de uma semana de atrito. Até ontem, farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bolsonaro disse que Maia estava abalado por questões pessoais. Seria referência aos 4 dias em que o ex-ministro Moreira Franco, padrasto da mulher de Maia, ficou preso. Maia disse que Bolsonaro estava brincando de presidente. Bolsonaro rebateu, dizendo que não houve brincadeira. E nesse estica e puxa, as prioridades ficaram em compasso de espera. A articulação política, a construção da base governista e a própria reforma da Previdência. Mas, da noite para o dia, houve sinal de trégua de ambas as partes, a começar pelo presidente da Câmara. Sei que não fui eu que comecei, mas acho que os dois têm que parar. Chega, vamos cuidar do Brasil, vamos cuidar da Previdência. O presidente pode ter certeza que a partir da próxima semana, para mim, esse assunto não existe mais. Mesmo que ele continue com algumas críticas, algumas agressões, eu vou olhar para frente, olhar para o Brasil. A expectativa hoje era de um encontro dos dois, cara a cara, na festa de 211 anos da Justiça Militar. Os presidentes do Executivo, Legislativo e outras autoridades receberam a Ordem do Mérito Judiciário Militar. Maia não compareceu. Bolsonaro conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao pé do ouvido e depois contou aos jornalistas. Ele falou que esteve com o Maia, uma conversa muito saudável, amigável, tudo bem. É assim a nossa vida, de vez em quando há uns percalços, mas não podemos esquecer o que nós representamos. Em seguida disse que virou a página. Página virada, um abraço, Rodrigo Maia. O Brasil está acima de tudo, vamos em frente. Acontece, é uma chuva de verão, outros problemas acontecerão com toda certeza, mas pode ter certeza, na minha cabeça e na dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Horas depois, Maia respondeu, assunto encerrado. Não tem FAP, eu disse que ontem estava na hora de parar, não vamos olhar para trás, não interessa ficar aqui na disputa de quem começou e de quem errou. Esse assunto que vocês estão perguntando está encerrado, nós queremos cuidar da Previdência. Obrigado. E com essa trégua no campo político, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuperou parte das perdas de ontem. Os panos quentes em Brasília tiveram reflexo no mercado financeiro. Depois do tombo de 3,5% de ontem, hoje o índice Ibovespa fechou em forte alta, 2,7%. E o dólar também reagiu. Depois de subir e chegar a R$ 4,00 no começo do dia, encerrou em queda, valendo R$ 3,91. Mostra que o Legislativo e o Executivo fizeram as pazes.
Confiança e nervosismo são sentimentos traduzidos a cada segundo nos gráficos do mercado financeiro. Por causa da turbulência no cenário político, dá para ver que essas emoções têm oscilado bastante nos últimos dias. Instabilidade que reflete as incertezas em relação ao futuro da reforma da Previdência, considerada pelos economistas como fundamental para a retomada do crescimento do país. A importância da articulação política é crucial para o sucesso da reforma da Previdência e, consequentemente, para o crescimento econômico no Brasil. Qualquer sinalização de qualquer um dos lados que mostre para o mercado que legislativo e executivo não estão se entendendo, isso vai oscilar, vai impactar no câmbio nas ações da Bolsa. A concessionária Rumo venceu o leilão de 1.537 quilômetros de ferrovia, da ferrovia Norte-Sul, entre o Porto Nacional em Tocantins e Estrela d'Oeste, em São Paulo. O lance foi de 2 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa um ágio de mais de 100%. O prazo de concessão é de 30 anos. A seguir, a Grã-Bretanha na véspera de uma batalha parlamentar decisiva sobre como sair da União Europeia. E um novo espaço no Rock in Rio 2019.